Fala pessoal, tudo bem? Voltando a falar sobre vídeos e séries aqui no nosso canal no YouTube, porque a arte imita a vida e é importante a gente aprender sempre. E sim, tem muitos filmes que nos ensinam muitas coisas. Esse filme Dívida de Honra, eu assisti um trechinho dele que me cativou para poder assistir lá no TikTok quando alguém compartilhou, porque lá o pessoal faz cortes de vídeos que eu acho bem interessante e para quem gosta de filme, às vezes é uma forma rápida de saber sobre e depois você assistir. Esse filme você consegue assistir, creio eu, na Prime Video, porque existem alguns filmes que algumas plataformas de streaming acabam adquirindo, e aí eu não gosto muitas vezes de falar onde você pode assistir, porque pode ter variáveis. Então, dá uma fuçada aí na internet caso você tenha interesse de assistir depois do que eu vou comentar. O objetivo certamente é passar um overview sobre os pontos que eu que eu absorvi, vamos colocar dessa forma, que eu achei interessante, para eu indicar amanhã ou depois para algum cliente ou para alguém, mas tende a ter spoiler, né? Então pode ser que no enredo você já entenda. E não fica preso nessa coisa de spoiler, não, porque se fizer sentido para você, você vai querer assistir. Então bora lá. Então, o primeiro ponto é entender que a proposta do filme, que se passa, vamos considerar assim, uma história em meados de 1854, que seria no Velho Oeste, e presta bem atenção nessa época, porque é muito interessante o enredo em si, por se passar nessa época aqui. Então, a história de três mulheres insanas são confiadas à guarda da Mary B. Cuddy, uma pioneira forte e independente, a caminho de Iowa, nos Estados Unidos, onde as mulheres podem encontrar refúgio. Mary conhece George Briggs, um criminoso que tem sua vida salva por ela. Em agradecimento, ele decide seguir a viagem ao seu lado e ajuda na jornada. Então, dívida de honra já começa aí. Ele teve que honrar uma dívida porque tudo começou aí na história de ladrões, né? Na época do faroeste, daquele velho oeste, muitas coisas aconteciam. Então, esse filme, ele foi lançado em 2014, foi lançado oficialmente 2015, passa-se na época do Velho Oeste, que daí se você vai pesquisar mais, durou ali de 65 a 90, mas no caso aqui bem antes, né, a gente pode colocar 1800, normalmente essas épocas assim, elas pegam uma década, né. E para quem que é bom esse filme? Esse filme é bom para você ver a força da mulher, que tem um limite, né, e sobre a fragilidade dos homens perante os sentimentos femininos. E é um filme que trata sobre saúde mental. É um filme muito interessante para a saúde mental. Então a gente já começa aqui falando de saúde mental. Então imagina, este assunto já é tabu no nosso século. Imagina esse assunto há 2 séculos passados, vamos colocar assim. Então o filme ele consegue mostrar como que era essa fragilidade naquela época. Porque apesar de certamente, né, gente, foi gravado em tempos modernos, mas com a representação do passado. Então ele contextualiza um assunto antigo, só que numa época em que isso era, não se tinha essas palavras que a gente tem hoje. Então, às vezes poderia parecer feitiçaria, ou que a pessoa tinha endoidado. Então já começa aí nesse contexto, né? E aí existe essa figura da mulher que é forte, então a Mary B. Cuddy, que é a personagem, ela tem o próprio rancho, ela se vira, só que ela é uma mulher, e ela é uma mulher independente e que ela tem algumas dificuldades, inclusive para se relacionar por ser assim. Então, esse contexto da mulher forte, que sempre existiu, mas não quer dizer por ela ser forte que ela não gostaria de um relacionamento, por exemplo, o quanto que isso impacta em diversas coisas, mas essa força também ela pode ser utilizada como benefício para outras situações. Então, houve a história de três mulheres que teve problemas mentais, cada uma dentro do seu contexto, só que todas elas relacionadas à maternidade. Então é interessante ver por esse ângulo, que tipo, alguma coisa aconteceu para que elas ficassem dessa forma, não foi simplesmente natural. E aí na época, né, o vilarejo já tinha pelo menos, já sabia que tipo, olha, quando isso acontecesse com as mulheres, existe um lugar em Iowa, né, do outro lado praticamente, que
o catolicismo sempre teve suas centrais, querendo ou não, depois com o tempo foi evoluindo, né. Então eles poderiam levar essas mulheres para elas serem cuidadas lá, então elas seriam retiradas dos seus maridos, né. Só que durante uma reunião nessa comunidade, inclusive feito pelo prefeito na igreja, era igreja alguma coisa assim, parecia igreja, agora eu não me lembro. Ele disse que ia ficar a função para uma pessoa, que seria um homem, né. Só que assim, era um dos maridos de uma dessas mulheres, e aí imagina, o homem já está sensibilizado, ele teria que atravessar o oeste praticamente para levá-las, outras 2 mulheres. Ele não tinha sanidade mental para isso, e nem saberia ter os cuidados necessários para isso. Então ela se prontificou em fazer essa jornada, porque seria a melhor opção. Ela analisando inclusive a situação falou: um homem vai ter que lavar roupa, vai ter que cuidar da alimentação, vai ter que cuidar delas. E muitas vezes os homens não têm essa destreza, né? E aí começou-se todo o desenrolar. Só que assim, ela já sabia que ia ser desafiante, mas acabou acontecendo na história dela ter se deparado com, não é nem um fugitivo, é um cara que fez uma apropriação indevida de uma residência, e essas mesmas pessoas, esses mesmos homens expulsaram, eles eram como guardiões daquela região, né. Só que daí eles não mataram ele, mas colocou ele numa situação que, se o cavalo, era como se fosse um castigo, né, o seu cavalo indo embora, você seria enforcado. E ela acabou encontrando com ele, e aí ela falou: "Mas quem", falou: "Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus". Ela falou assim: "Olha, eu posso até te ajudar, mas você vai ter que fazer uma coisa comigo, vai ter que me ajudar numa missão". E essa é a temática do filme, né. Ele falou: "Não, faço tudo que você quiser, tudo que você quiser, posso te ajudar sim". E aí começou essa jornada, né. E essa jornada, eh, começa um desenrolar de tipo: "Puts, a gente tem uma situação delicada, existe o perigo externo, que ela não sabe 100%, porque, querendo ou não, ela vivia num cenário controlado, mas ela encontrou nele o quê? Uma força para poder avançar, porque, sendo homem inclusive, ele já sabe dos perigos que estavam por vir. Então era uma jornada onde as forças iriam se somar, e assim foi no decorrer do processo. Então mostra a história, e gente, eu fico imaginando assim, realmente, imagina as situações que nós temos hoje, com a quantidade de informação que nós temos hoje. Há uma época atrás não existia nada disso, e o povo se virou, e o povo sobreviveu, né. Então a gente, querendo ou não, é um resultado da sobrevivência de gerações, e a próxima também é a mesma coisa. Então, todo mundo vai sobreviver, só que a que custo, né. Muita gente acaba ficando pelo caminho, certamente. Só que é interessante ver algumas cenas de sobrevivência, do que eles poderiam fazer na época para poder manter aquelas pessoas aquecidas. Então eles pegaram o inverno, eles tiveram que alimentá-las, eles tiveram que, então imagina, pessoas que não estavam muito conscientes de si, então elas já estavam num cenário meio catastrófico. E aí mostra a força que, se não for uma mulher forte, né, nesse caso, para cuidar, né, para ter essa delicadeza, que é a gestão em si, né, que é ok, eu vou ter que ir, mas isso tudo vai ter que ser orquestrado, né. Então o filme ele mostra exatamente esse ponto que a personagem traz, essa força, e que muitas vezes não é reconhecida, por exemplo, para ser uma esposa, mas para missões, né, vamos colocar dessa forma. Só que isso também vai até um ponto, então o que que é interessante? Que a força da mulher, por mais destreza que ela tenha, tem um limite, né. Tanto que as próprias personagens que não teriam essa destreza para um projeto, mas teria essa destreza para cuidar de uma casa, sucumbiram dentro de suas funções. E tendo lá os parceiros, inclusive, não entendendo isso. Tanto que, sinceramente, vendo as cenas, né, dos parceiros dessas esposas, cada um no seu contexto, mostra o quanto o homem, nesse sentido, ele é colocado como muito imaturo, né, porque o homem ele vê só a questão de alimento, sexo e filhos e nada mais. Então eles não têm uma maturidade, pelo menos nesse contexto desse filme, não mostra o homem tendo uma maturidade para entender
o outro, e sim é só sobrevivência de si mesmo e garantir que sua espécie aconteça. Então é bem bruto essa parte, tá? De qualquer maneira, o objetivo final era levá-las para um lugar onde elas pudessem se recuperar. Então imagina, e dá para imaginar o quanto deve ter sido, né, muito desafiante naquela época. Então é o tipo de missão que não é todo mundo que aguenta, né, então é legal ver o filme, justamente porque essa questão da saúde mental, ela é tratada de uma forma direta e indireta. E se a gente trazer para os dias atuais, é um assunto da atualidade, né. E para fechar, a arte imita a vida. Eu fiz o atendimento, eu participo do programa Salto, que é um programa de mentorias lá de Florianópolis, eu atuo como voluntária, justamente para que eu possa atender pessoas aleatórias, né, sem ter o controle, mas de uma forma de passar a gestão para pessoas que buscam por esse projeto, mas que eu possa contribuir com a sociedade de alguma forma, de forma voluntária. Então vira e mexe a gente tem algumas mentorias que acaba vindo aí pra gente, e aí eu peguei uma mentoria e eu sempre gosto de entender a história da pessoa, quais são as dores dela, sempre vem com alguma situação pontual, a gente, no caso aqui na Borelli Academy, a gente trabalha um processo mais estruturado, mais sistemático, mas num processo voluntário, muitas vezes a dor ela é pontual. E às vezes, uma coisa que você sabe é tudo para aquela pessoa naquele momento. Então, eu passo bem resumido, né, para que a pessoa possa ir para a vida, né. E teve uma situação onde a pessoa me relatou, né, que fazia mais de 10 anos que estava em depressão, né, então isso impactava na performance do próprio negócio e tal. E eu perguntei: "Mas você já está em tratamento?", "Não, sim, tô com psicólogo e tal", mas a tristeza fica, né. E aí eu perguntei para falar: "E qual o motivo dessa tristeza? O que que aconteceu?". E por que que eu pergunto, gente? Porque no caso eu preciso saber com o que eu tô lidando, até para eu saber quais palavras usar, né, tem ponto que, assim, não dá para forçar muito. Então é importante você entender o que é que está acontecendo para você saber até o limite, né. E a pessoa me relatou que teve a perda de um filho, e isso ficou no tempo, né, e isso atrapalha a performance no dia a dia, né, porque querendo ou não você está triste por algo do passado. Certamente que isso tem que ser tratado em nível com profissionais específicos, né, mas ninguém consegue apagar a história de alguém, e isso fica na pessoa. Então a gente tenta o quê? Amenizar, e trabalhar para que aquilo que ela às vezes precisa resolver, seja feita da melhor maneira e respeitando a dor do outro, né. Então esse filme que eu vi antes, inclusive de ter esse contexto dessa pessoa, foi interessante porque, meio que preparou, sabe, porque são muitas dores humanas. A vida acontece enquanto os negócios acontecem, são muitas dores humanas. E a gente esquece que muitas vezes a gente está numa pegada em relação aos negócios, mas as pessoas, inclusive eu, né, cada um tem as suas dores em algum segmento, alguma coisa bate, e isso impacta certamente em resultados, né. Eu sempre falo que, ó, metade dos negócios é a parte humana, metade é a parte exatas. Então, eh, quando as exatas ainda a gente consegue levar de boa, por isso que é onde a gente foca, mas a parte humana ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser lapidada, amparada, então a gente precisa ter um olhar humano quando precisa fazer algo para um ser humano. Então é isso, fica a dica desse vídeo e espero que você curta aí, é muito interessante você assistir.